Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para continuar a aula 19. Só que agora eu vou mostrar para vocês os cálculos dos ensaios. Então, vamos para a planilha, vou mostrar como é o feito o preenchimento dos dois ensaios, tanto do limite de liquidez quanto do limite de plasticidade, e nós vamos calcular um ensaio. Então, aqui nós temos uma planilha do ensaio já preenchida, tá certo? Essa planilha, nós colocamos aqui os dois ensaios conjuntamente, então nós temos aqui primeiro o ensaio de limite de plasticidade preenchido e aqui embaixo também o limite de liquidez. Quando a gente vai falar dos conceitos, vamos lembrar que os limites, de consistência, eles são teores de umidade. Então, a fórmula que a gente vai usar para calcular esse ensaio é basicamente a fórmula de umidade, que é o teor de umidade é igual a massa de água dividido pela massa seca vezes 100. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para fazer todo o cálculo do ensaio. E aí, como é que a gente procede? Primeira coisa é identificar os passos. Vou começar calculando com vocês o ensaio de limite de plasticidade, aquele em que nós fazemos os bastonetes. Então, aqui nós temos o ensaio para a realização de 5 bastonetes. E para cada bastonete, nós temos que calcular um teor de umidade específico. Então, eu vou fazer o primeiro cálculo aqui com vocês, da cápsula 507. Vamos lá. Primeira coisa é a gente pegar os dados de massa úmida. Então, massa úmida, a gente tem ali que é 11,396 gramas. E vamos pegar os dados aqui de massa seca. Lembrando que tem em conjunto aqui a cápsula, tá? Esse valor ali é massa úmida mais cápsula e massa seca mais o valor da cápsula. Então, aqui é 10,920. O que nós precisaremos aqui ainda? O valor da massa da cápsula, porque aqui eu ainda tenho a cápsula também. A massa da cápsula é 8,331 gramas. Com isso, a gente vai retirar a cápsula desses valores, para que eu obtenha o valor da massa úmida. Então, esse valor vai ser 11,396 menos 8,331. E aí, nós vamos ter o valor. A mesma coisa para a massa seca. Então, nós teremos 10,920 menos 8,331. E aí, nós obteremos o valor da massa seca. Para que a gente obtenha a massa de água, ela nada mais é do que a massa úmida menos a massa seca. Eu também posso fazer esse cálculo aqui, considerando a massa úmida mais cápsula e a massa seca mais cápsula. Então, ou eu calculo aqui em separado, já retirando a cápsula, ou para a massa de água direta, eu posso colocar 11,396 menos 10,920. Como eu estou fazendo menos, o valor da cápsula ele automaticamente irá sumir. E aqui eu calculo a massa de água. Então, vamos calcular aqui, e aí a gente volta para substituir aqui na fórmula de umidade. Se a gente já fizer essa subtração direta aqui, nós teremos já o valor de massa de água. E será o mesmo cálculo se eu subtrair esse desse valor, tá certo? Com essa subtração aqui, nos dá um valor de 0,476 gramas. Para que a gente possa obter o teor de umidade da cápsula 507, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora substituir na fórmula do teor de umidade. Então, substituindo aqui na fórmula do teor de umidade, nós teremos que a umidade será a massa de água, que é 0,476 gramas, dividido pela massa seca. E aí, aqui eu quero o valor efetivo da massa seca sem o valor da cápsula, que é 2,3
589. É esse o valor que nós calculamos aqui embaixo. Tudo isso multiplicado por 100 para que a gente tenha o valor de teor de umidade em porcentagem. Então, pessoal, nós fazemos a divisão e já multiplicamos por 100 e vamos anotar esse valor de umidade que nós encontramos aqui, já arredondando com uma casa decimal, que é o que a norma pede para o teor de umidade. Então, nosso primeiro valor é 18,4. Nós vamos vir aqui na tabela e preencher aqui na planilha 18,4. E vamos proceder com o cálculo das demais cápsulas. E aí, com isso, nós teremos o valor para calcular o limite de plasticidade. Qual que será o cálculo do limite de plasticidade? Após calcular cada uma das cápsulas, eu vou fazer a média. Então, aqui, como eu tenho 5 cápsulas, eu vou somar os 5 teores de umidade. Então, o W1 mais o W2, mais o 3, o 4 e o 5. E vou dividir todos por 5, já que eu tenho 5 valores. Esse aqui será o resultado para o meu limite de plasticidade. Então, vamos calcular todas as cápsulas e já já a gente volta com todos os resultados para que a gente possa ter esse valor de média, ok? Então, pessoal, repetindo os cálculos aqui para todas as cápsulas, para a cápsula 27, nós vamos obter um valor de 19,3% de umidade. Para a cápsula 11, de 18,2%. Para a cápsula 13, 18,1%. E para a cápsula 12, 18,3%. Então, para que a gente calcule efetivamente essa média, o que nós teremos aqui? Nós teremos 18,4 mais 19,3 mais 18,2 mais 18,1 mais 18,3, soma e divide todo mundo por 5. O meu resultado aqui, ele tem que ser arredondado para o valor inteiro mais próximo. Então, aqui o nosso resultado, ele é 18%. Por que o inteiro mais próximo? Porque os valores de limite de plasticidade e limite de liquidez são dados por números inteiros. Eu não tenho nenhuma casa decimal. Então, é só vir aqui e preencher aqui o limite de plasticidade como 18. Esse é o cálculo do nosso ensaio de limite de plasticidade. Nós vamos proceder agora com os cálculos para o ensaio de limite de liquidez. Como funciona? Para o cálculo do teor de umidade, nós vamos se basear na mesma fórmula. Então, é basicamente o mesmo cálculo. Vamos repetir o cálculo do teor de umidade para todas as cápsulas, para a cápsula 20, 5,3, 8,5, 48 e 19. E vamos anotar esses valores aqui. Então, vamos calcular, eu vou calcular mais uma vez com vocês a cápsula 20, tá? Vou começar pela primeira cápsula, que é a cápsula 20. E aí, nós prosseguiremos com o restante do cálculo do ensaio. Vamos lá? Vamos deixar aqui de novo no nosso cantinho anotado a nossa fórmula de umidade. Então, a nossa umidade, ela é a massa de água dividida pela massa seca vezes 100. Vamos para a cápsula 20, então. Nós teremos aqui, novamente, a massa úmida mais a cápsula, que é 16,364 gramas. Teremos ainda a massa seca mais a cápsula, que é 14,110 gramas. E temos o valor da massa da cápsula, que é 7,840 gramas. Prosseguiremos novamente com o cálculo para a massa úmida, que será o valor da massa úmida mais a cápsula, e vamos retirar esse valor da cápsula. A mesma coisa para a massa seca. Pegamos o valor cheio e retiramos a cápsula para a gente obter só o valor de material seco, só de solo. E depois nós vamos fazer o cálculo da massa de água. A massa de água, como eu já disse, pode ser feita pela massa úmida mais cápsula, menos o valor da massa seca com a cápsula. E automaticamente a gente também obtém essa massa de água.
Novamente, nós podemos calcular em separado e fazer a subtração, ou nós já podemos fazer direto aqui a massa úmida mais a cápsula, menos a massa seca mais a cápsula. E é esse o cálculo que eu vou fazer aqui com vocês. Quando a gente faz dessa forma, a gente poupa uma subtração aqui, porque efetivamente eu vou precisar saber só o valor da massa seca isolada. Então, cada um pode proceder com o cálculo como achar mais fácil, como achar melhor, de acordo aí com a sua facilidade ou dificuldade com a matemática, tá certo? Então, fazendo essa subtração, nós obteremos aqui 2,254 gramas. Vou calcular aqui em separado rapidinho, porque de qualquer forma nós precisamos desse valor aqui da massa seca, tá ok? Então, esse valor aqui nós temos 8,524 gramas. Para quem está fazendo separadinho, tá? É só depois subtrair o valor aqui da massa seca sem a cápsula. Esse valor é 6,270 gramas. Então, nós vamos agora novamente substituir esses valores aqui na nossa fórmula da umidade. Então, a nossa umidade será a massa de água, que é 2,254, dividido pela minha massa seca, que é 6,270. Tudo isso multiplicado por 100. Pessoal, não esqueçam de fazer o arredondamento, tá? É necessário fazer o arredondamento para uma casa decimal, como a norma pede. Nós fazemos sempre esse arredondamento após a multiplicação final por 100, tá ok? Então, aqui nós obtemos um valor de 36% para esse teor de umidade. Vamos calcular as demais cápsulas e aí nós voltamos aqui preenchendo a nossa tabela para que a gente possa fazer o gráfico para a obtenção do limite de liquidez. Então, vamos agora transcrever os nossos cálculos para a nossa tabela. Aqui nós obtivemos o valor de 36. Para a cápsula 53, nós temos o valor de 33,8. Para a cápsula 85, nós temos o valor de 32,3. Para a cápsula 48, nós temos o valor de 30,7. E para a cápsula 19, nós temos o valor de 29. Então, pessoal, com os resultados de todas as cápsulas, para que a gente obtenha o resultado do ensaio de limite de liquidez, é necessário traçarmos o gráfico do teor de umidade em função do número de golpes. E é isso que nós vamos realizar agora, o traçado desse gráfico. A primeira coisa consiste da gente dividir aqui o eixo do teor de umidade segundo a faixa de valores que nós temos. Então, a nossa faixa de valores aqui, o meu menor teor de umidade é 27% e o meu maior teor de umidade está em 36%. Eu vou utilizar aqui uma faixa para teor de umidade em torno de 28 a 37, para que eu tenha uma boa escala. Então, o menor valor de teor de umidade que eu vou ter aqui na minha escala será 28 e o meu maior valor que eu terei aqui será 37. Aqui eu posso caminhar de 1 em 1, vamos testar. Então, a gente vem aqui e testa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, não, para cada eixo secundário aqui, eu posso dividir em meio. Então, 28, 28,5, 29, 29,5, 30. E aí segue 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, o que nós faremos aqui é fazer essa divisão, onde a cada eixo principal eu ando uma casa. Então, 29. Com isso, eu consigo traçar um gráfico. E aí, o traçado do gráfico ele é semelhante aos gráficos que nós traçávamos lá nas aulas de matemática. Então, a única coisa que muda é que aqui o número de golpes está em escala log. É a mesma escala que a gente trabalha lá no gráfico de granulometria, mas vamos relembrar. A escala log de base 10. Então, a cada eixo principal eu ando uma potência de 10
E aqui no intervalo eu caminho as casas. Então, aqui é 1, esse tracinho aqui é 2, 3, até chegar em 10. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, até chegar em 100. E é assim que nós vamos fazer o nosso traçado. Então, nós vamos começar aqui com o primeiro valor. Eu tenho 9 golpes para um teor de umidade de 36. Então, 9 é a linha logo abaixo do 10 e o 36 está aqui. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou marcar o meu pontinho de ensaio. Então, esse é o meu primeiro ponto. Onde eu tenho meu segundo ponto? 18 golpes e 33,8. Então, o 33 está aqui, 33,5, 33,8 está mais ou menos aqui, ó. Vamos marcar. E onde está o 18? Aqui é 10, aqui é 20. O 18 tem que estar pertinho. Então, a gente faz o quê? A gente faz um encontro aqui desses dois pontos. Com isso, eu obtenho o segundo ponto do meu gráfico. E assim, eu vou traçar todos os pontos do meu gráfico. Posso também colocar isso numa planilha em Excel e fazer o gráfico no computador, sem problemas. Estou ensinando manualmente aqui, porque caso eu tenha uma folha de ensaio ali no laboratório, eu não estou com o computador disponível, eu também consigo fazer o cálculo e verificar se meu ensaio está correto ou não. Depois eu posso passar isso para o computador e fazer o gráfico com o auxílio de uma planilha eletrônica. Tá? Então, a gente pode utilizar as ferramentas a nosso favor. E aí, com todos os pontos marcados, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa traçar uma reta que interpole todos esses pontos. Então, ela não vai efetivamente ligar esses pontos, mas ela vai interpolar os meus pontos, tá certo? Então, é isso que a gente quer aqui agora, fazer uma interpolação desses pontos. Então, nós vamos traçar uma reta e interpole esses pontos. E o que é, então, gente, o meu limite de liquidez? O limite de liquidez é o teor de umidade que corresponde a 25 golpes. Então, 25 golpes está bem aqui nesse meio. Eu vou verificar aqui qual é o teor de umidade que toca quando eu faço essa junção. Então, eu faço uma ligação com a reta, o ponto que corresponde a 25 golpes, eu vou pegar o teor de umidade mais próximo. Qual é esse teor de umidade? Ele está aqui, ó, 32. Então, qual é o valor do meu limite de liquidez? 32. E aí, com isso, a gente pode calcular ainda o índice de plasticidade. Vamos lembrar da teoria, o índice de plasticidade, ele é o valor que corresponde ao intervalo em que o solo se encontra no estado plástico. Então, ele é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, é só a gente fazer a continha aqui, 32 menos 18. Lembrando aqui que a gente já tinha preenchido aqui, né? Então, 18, que a gente já tinha feito esse cálculo. Esse valor aqui é 14%. Então, eu venho aqui no meu índice de plasticidade e preencho com 14%. Com isso, a gente finaliza o cálculo dos ensaios de limites de consistência, tanto de limites de plasticidade quanto de limites de liquidez. Eu ainda posso, a partir da granulometria e dos demais índices correlatos, fazer as correlações para índice de atividade, índice de consistência, de acordo com a necessidade com que eu for utilizar do meu ensaio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de cálculo para os ensaios de consistência. Espero que vocês treinem também esse cálculo e treinem esse gráfico. É bem simples de realizar em um software com planilha eletrônica. A única coisa é que você tem que mudar o eixo da escala do número de golpes para uma escala logarítmica e adicionar uma linha de tendência nos seus pontos para que você obtenha essa reta interpolando os dados. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!